Boa tarde. Meu nome é Fernando Gemende Paula Assis, sou advogado há 22 anos, milito nas áreas civil, família, sucessões, empresarial, trabalhista e consumidor. Hoje eu vou tratar da questão do dano moral por sexo virtual, por infidelidade virtual. A primeira pergunta que se vê é se cabe uma responsabilidade civil na seara familiar. Sim, é cabível. O contrato, o casamento é um contrato. E como um contrato, ele deve seguir as mesmas regras, tanto no lado do cumprimento do contrato, como no caso do descumprimento do contrato, que pode gerar a indenização, a responsabilidade civil. Porém, como essa caracterização do dano moral, ele é uma subjetiva, ela é subjetiva, ou seja, deve-se comprovar a ocorrência do fato para que, através disso, possa existir uma responsabilização do ente que causou, que descumpriu o contrato, né? E uma dúvida que surge é se a pessoa ofendida entrar com uma ação dúplice, divórcio e responsabilidade civil, qual seria o fórum competente, civil ou família? Nesse caso, é possível que sejam cumulados, reunidos num mesmo processo, o pedido de indenização e o pedido de divórcio, e a vara competente seria a vara civil, que absorve a vara da competência da família, absorve para si para julgar os dois pedidos numa mesma ação. E na questão dos danos, nós temos os dois tipos, os danos emergentes e os lucros cessantes, que se aplicam também no âmbito do direito de família. O que são os danos emergentes? É aquilo que a parte efetivamente perdeu. Por exemplo, uma pessoa que é muito ofendida, que é muito desmerecida pelo seu companheiro ou por sua companheira, tem que fazer um tratamento psicológico. É um exemplo de dano emergente. E os lucros cessantes? A pessoa é formada, a pessoa tem uma profissão e não consegue exercê-la. Esse é um exemplo. Aquilo que ela deixou de ganhar, se ela pudesse seguir o caminho dela, se ela pudesse ter exercido a sua profissão. A reparação, questão por infidelidade virtual, a mestre professora Marilyn Diniz, ela ensina que, diante do fato de haver possibilidade do internauta casado participar por meio de aplicativos no computador ou celular, de chats e salas de bate-papo voltados ao envolvimento amoroso. Hoje, por exemplo, nós temos o Tinder, né? Essa infidelidade, ele não vem a ser um adultério. Não existe necessariamente a lei não exige necessariamente o contato físico, mas uma conduta desonrosa. Até porque esse espaço virtual, ele serve, esses chats, esses sites de relacionamento, eles servem como uma válvula de escape, por possibilitar àquele cônjuge insatisfeito que comunique-se com outra pessoa e idealize no âmbito sexual, ele idealiza uma coisa com ela, com essa pessoa. Então não vai existir o contato físico necessariamente, mas só a questão dessa conduta desonrosa já é passível de indenização. Declarações feitas em sites de relacionamentos desabonando o parceiro ou a parceira também são passíveis, porque lesam a honra, a personalidade da outra pessoa. Tem uma decisão aqui que ficou muito conhecida, uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal no ano de 2008,
O marido foi condenado a pagar indenização por danos morais por prática exatamente disso que se convencionou, o sexo virtual. Eu vou ler a ementa. Direito civil, ação de indenização, dano moral. Comentários difamatórios, ofensa à honra subjetiva do cônjuge traído, dever de indenizar. Exegese dos artigos 186 e 1566 do Código Civil. Nessa questão, a indenização foi fixada em R$50 mil. Por outro lado, o outro lado da moeda é que tem que tomar cuidado nesses tipos de ação, porque o Tribunal de Justiça pode entender, em alguns casos, que não pode ficar desprovido, se o tribunal entender que não houve uma opinião, uma manifestação injuriosa, difamatória, na questão de parceiros que ofendem a parceira ou vice-versa virtualmente. Existem casos em que o tribunal não condena, porque entende que trata-se de um mero dissabor. E tem decisão aqui até do acórdão do julgado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é o acórdão número 700-26049-445 de Pelotas, da 10ª Câmara. Entenderam que eventuais frases, eventuais comentários a respeito do companheiro ou da companheira acabam por não configurar o dano moral. Tá bom? Bom, por enquanto era isso que eu tinha para falar. Em breve virei com mais vídeos tratando dos mais variados assuntos. Obrigado, até logo.